Boa noite. Que a graça e a paz estejam sobre nós, amém? Amém. A paz de Deus, a graça que vem dele, que nos enche, que nos transforma dia a dia. Amém. Vamos aproveitar essa oportunidade de render nossa adoração àquele que é digno de louvor, nosso Senhor. Pai, nós te adoramos. Nós estamos aqui, ó Deus, porque viemos cultuar o Senhor e agradecer o teu nome. Corações abertos, em verdadeira adoração, mãos erguidas no ar, e exaltar
Ok, amados. Hoje nós começaremos uma série de mensagens nos nossos vários encontros, e aqueles que estão nos acompanhando no nosso culto online também poderão ser edificados nesse tempo. E eu gostaria, antes de falar qualquer coisa, que você pegue a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet ou qualquer coisa que você tenha aí para ler a sua Bíblia, né? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24. Opa, deixa eu tirar, estava esquecendo. Beleza, eu posso. Hebreus 12, 22 a 24. Tá bom? Tiagão, pode abaixar um pouquinho? Você sentou agora, né? Você não acostumar. Abra sua Bíblia então. Nós vamos ler já de imediato esses dois versos. Hebreus capítulo 12, 22 a 24. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Amados, hoje nós estamos começando então uma série de mensagens debaixo do tema o que é ser igreja. E é um tema tão repetitivo, pode ser, mas nós vamos tentar trazer uma forma de compartilhar com vocês que não seja tão repetitivo assim. E eu já explico o porquê que nós estivemos conversando e definindo por esse tema nas próximas semanas. E é bom que fique até gravado isso. Quando o diabo planejou, alguns meses atrás, ele não criou um vírus, mas o diabo, sem dúvida, estava por trás da manifestação desse vírus e dos contágios lá na China, lá num lugarzinho lá que ninguém sabe onde que é, né? Ele já sabia que esse vírus tinha o potencial de paralisar o mundo. E hoje, um dos termos que mais nós ouvimos é o termo distanciamento social. E não há nada mais terrível para a igreja de Jesus do que esse tal de distanciamento social. E por causa dessa situação, líderes cristãos estão enfrentando uma grande dificuldade, um grande dilema. Se você for ouvir aí mensagens, estudos, todos os líderes cristãos do mundo foram colocados em xeque para reavaliar o que nós pensamos de igreja. E aí nós já começamos a ouvir, então, igreja não é o templo, não são as quatro paredes, nós somos igreja. E nós podemos ser igreja em casa mesmo. E aí começa uma avalanche de conceitos, não é? Essa situação de distanciamento compulsório veio realmente colocar a nossa vida em xeque, em certo sentido. Por isso, líderes cristãos estão reavaliando seus conceitos. Congressos estavam preparados esse ano para acontecer, e esses congressos estão acontecendo online com outros temas por causa de toda essa situação. Mas eu preciso dar um alerta aqui. Nós vivemos um período na sociedade humana, irmãos, em que as pessoas se sentem no direito de opinar sobre tudo. Aí você vai dizer, mas isso é óbvio, pastor, é o meu direito dar opinião sobre todas as coisas. Mas o exagero desta atitude tem levado as pessoas a mexerem com conceitos que elas não deveriam mexer. As pessoas estão, por causa desse contexto, não sei se você entende, a gente fala aqui às vezes, o contexto cultural.
De tempos em tempos, as sociedades humanas, a sociedade humana nos países todos, na Europa, Ásia, na América, nós vamos sendo influenciados pelo pensamento da época. E o pensamento da época é classificado hoje, de alguns anos para cá, como período de pós-modernidade. Significa que eu tenho a minha opinião, você tem a sua, tudo é relativo. Jesus é bom para mim, lembra a música? Jesus é bom para mim, Mas o outro vai dizer, não, Jesus não é bom para mim. Então, cada pessoa tem a sua opinião. Isso tem afetado o conceito de igreja. As pessoas estão sentindo-se no direito de dizer, eu acho que igreja é isso, eu acho que igreja é aquilo. Nós, todos os dias da semana, aqui em Jaboticabal, temos o prefeito falando numa live a respeito das providências que está tomando, de questão de decretos e tal, como vai funcionar o comércio, vocês sabem disso. Mas é impressionante, eu acompanho, porque você começa a ver ali, logo, imediatamente, alguém diz, e as igrejas? Aí vem a outra seguinte, mas as igrejas estão abertas por causa do dízimo. Aí vira uma confusão, uma discussão de igreja na live do prefeito de Jaboticabal. E aí você percebe como as pessoas têm os seus próprios conceitos. Isso é lamentável, isso está chegando num nível inaceitável, perigoso. Quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, Jesus, lá em Mateus, ele usa pela primeira vez a expressão eclesia, que é uma palavra do grego que significa ajuntamento. Mas é interessante que a palavra eclesia não é uma palavra que pertence à igreja ou pertence à Bíblia, era uma palavra da época. E é um conceito muito interessante porque os romanos tinham esse conceito de eclesia, que significava o seguinte: os romanos perceberam que quando conquistavam determinado país, determinada região, não bastava simplesmente chegar lá, dominar a terra e então exercer domínio. De maneira muito esperta, muito inteligente, os romanos perceberam que era importante lançar ali, colocar no meio daquela população ali, pessoas que iriam influenciá-las para a cultura romana. Então os romanos tinham um grupo geralmente de 300 pessoas, que quando eles chegavam numa região, num país ou num estado ali, e eles dominavam aquele lugar, eles imediatamente implantavam cerca de 300 pessoas para se tornarem pessoas influentes na comunidade, a ponto dos habitantes daquela cultura diferente, eram países diferentes, desejarem a cultura romana. E não é de se estranhar, por exemplo, que o apóstolo Paulo era cidadão romano. Porque havia um conceito naquela época, e eles foram tão bem sucedidos nisso, que as pessoas desejavam se tornar cidadãos romanos. É como hoje, no mundo inteiro, as pessoas desejam se tornar cidadãos americanos. Então vai para lá e faz tudo aquilo que a gente já conhece. É interessante. Então o conceito de eclesia no Império Romano era esse: você coloca ali pessoas influentes nas várias áreas para você influenciar a cultura daquele lugar, a ponto das pessoas absorverem a cultura romana. Atenção, neste contexto, Jesus diz: eu vou erguer a minha eclesia. Olha que interessante. O que Jesus estava querendo dizer: eu vou formar um povo que vai entrar na sociedade e esse povo tem que se colocar em posições estratégicas para influenciar culturalmente, espiritualmente as pessoas à sua volta. Então, amados, quando nós pensamos em Jaboticabal, nós precisamos entender que todos os verdadeiros cristãos que moram em Jaboticabal são a eclesia de Deus, e que Deus colocou aqui para influenciarmos a sociedade. Então disso a gente aprende que a igreja tem que ter a sua influência no mundo, pregar o evangelho. É claro, amados, que não é tão chocante hoje mais
quando nós pensamos no Brasil, porque o Brasil foi um país cristianizado desde a sua descoberta. Então, quando você chega nas cidades aí, pode ser no interior da Bahia, interior de Minas Gerais, aonde você for, em Rondônia, você está chegando num país onde as pessoas já ouviram alguma coisa sobre Cristo, sobre a igreja. Então, a evangelização que a igreja evangélica tem feito nos últimos anos, geralmente é convertendo quem? Católicos e espíritas, etc. Mas naquela época de Jesus, era uma cultura totalmente diferente. Então o evangelho, quando chegava, ele chegava com uma novidade muito grande. Isso era bom por um lado, porque era novidade, mas por outro havia muita resistência. Há estudos já comprovando que os islâmicos, os muçulmanos, estão fazendo isso no mundo. Nós já mostramos aqui há muito tempo atrás. Na Europa, por exemplo, você tem uma reprodução, um crescimento populacional na Europa com índice de menos de 1%. Olha que coisa absurda. Cada família gera menos de um filho. 0,8% ou 1 ponto alguma coisa. E o que está acontecendo na Europa? Se a Europa continuar assim, como já está acontecendo, se a reprodução deles, o crescimento populacional do europeu for de 1% ao ano, mais ou menos, em breve eles deixarão de existir como raça. Os muçulmanos, sabe qual é a taxa de crescimento deles? 5,8. Então os muçulmanos sabem que é uma questão de tempo em que logo a maioria ou a maior parte da população naquele lugar será muçulmana. Então eles não precisarão converter ninguém. Basta gerar filhos e filhos e filhos. Irmãos, isso já está acontecendo na Europa, isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Populações e populações e comunidades. Você chega nos Estados Unidos hoje, você vê uma mesquita construída num país de origem cristã protestante. A China está dominando o mundo não através do crescimento populacional, embora que eles tenham quase 2 bilhões de habitantes. Mas a China está tentando dominar o mundo através do quê? Do seu poderio econômico. Então, esse é o conceito de Jesus quando ele fala, nós somos a igreja, nós fomos chamados para influenciar o mundo. Aqueles conceitos clássicos que nós falamos sempre sobre igreja, vocês já sabem, né? A igreja tem várias dimensões. A igreja é uma família. Então eu não vou gastar muito tempo com isso, porque isso os irmãos já sabem. Quando nós falamos da família, nós falamos de laços, né? De proximidade, falamos de aliança. Em Efésios 2,19 diz exatamente isto. Antes de aceitarmos a Cristo, nós éramos estrangeiros. Antes de aceitarmos a Cristo, nós não pertencíamos à família de Deus. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus, passamos a fazer parte dessa grande família. Família, então, é o conceito de laços fortes, né? Laços mais fortes do que um laço de sangue. Então, essa é uma dimensão. Nós precisamos entender a igreja como família. Agora, preste bem atenção, eu sei que não é fácil, porque normalmente quando nós pensamos em família, nós pensamos na igreja local. Mas o conceito de família é família de Deus, além da família da igreja local. Então nós temos irmãos espalhados, amados, em Jaboticabal, em várias denominações. Irmãos verdadeiros e irmãos, entre aspas, que não são nascidos de novo. Aí é difícil nós julgarmos. Mas há uma diferença, tá? Há uma diferença entre uma pessoa nascida de novo e uma pessoa simplesmente que se diz crente. Você já sabe disso. Mas nós precisamos entender que o nosso laço de família, ele vai além da nossa própria comunidade. Por isso é muito triste quando nós percebemos líderes, pastores, que fecham o seu rebanho e proíbem que eles tenham contato com qualquer outro crente de outra igreja.
Tem pastores que têm tanto medo e tanta insegurança que eles proíbem literalmente, você não pode ter contato com nenhum outro crente, como se não fossem irmãos, como se não fosse da família. Então esse é um conceito que a gente conhece. Um outro conceito clássico, falando sobre igreja, é o conceito de corpo. E quando nós pensamos em corpo, rapidamente falando, nós estamos pensando em funcionalidade. Olha que interessante, todas as pessoas que vão aceitando a Cristo vão fazendo parte de um corpo, e esse corpo tem que funcionar, esse corpo tem que se mover. E é claro que a ideia de mover-se é a ideia de mover-se conquistando espiritualmente. E quando Deus fala do corpo, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. É interessante que então cada um de nós é uma parte desse corpo. Você sabe a questão dos dons, os membros. Mas o conceito de corpo é este. A igreja é um corpo espiritual que tem que funcionar. E o cabeça é quem, amados? Cristo. Cabeça é Jesus. Cabeça é Jesus. A outra dimensão, um outro título que a Bíblia dá para a igreja é o título de exército. E quando nós somos chamados de exército, então nós entendemos. O exército tem uma missão. O exército tem que conquistar território. O exército é composto de soldados disciplinados. Olha que coisa interessante. Mas tudo isso nós já sabemos. Tudo isso nós já ouvimos muitas vezes. Eu sou parte da igreja de Deus, então eu sou família de Deus, eu sou parte de um corpo e eu sou o exército de Deus. Mas eu quero agora que você abra numa outra passagem, porque nós vamos falar de uma outra dimensão da igreja. Abra sua Bíblia em Efésios 2:20. Efésios 2:20. Eu mencionei Efésios 2:19, né? Então é naquele contexto lá. Então abra sua Bíblia aí, Efésios, eu vou achar aqui também, capítulo 2. Vamos ler então versos 19 e 20. Paulo está aqui falando com os crentes de Éfeso, e atenção, havia uma mistura nesta igreja de gentios e judeus, pessoas que não eram, do povo hebreu e judeus. Efésios 2,19 diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Agora, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E vamos até o 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, outro conceito de igreja aqui, além de família, corpo e exército, é o conceito que nós encontramos nesses versos, especialmente no verso 22, vocês estão sendo edificados como a habitação de Deus. Alguém tem na sua Bíblia aí morada de Deus? Nós estamos sendo edificados como um edifício, preste bem atenção, e esse edifício está sendo construído para que ele seja o lugar onde Deus vem habitar, amados. Amém? Então nós estamos aqui em 2020, não importa que estejamos em meio a uma pandemia, mas nós estamos nessa cidade, no interior de São Paulo, Brasil, América, e nós fomos implantados aqui neste lugar, estamos sendo edificados para que Deus venha habitar em nós e essa habitação possa realmente alcançar outras pessoas. Essa habitação, ela vai sair de nós ou expandir de nós, como se fosse derramar, e essa habitação vai alcançar o coração de outras pessoas. Então, outro conceito de igreja é o conceito de morada
de Deus. Bom, até aí, eu repito, você já ouviu. Qual é então a nossa preocupação principal? Qual é a preocupação com o que está acontecendo hoje? Você tem os influencers que falam de todos os tipos de assuntos. Tem influencers que são positivos, tem influencers que são extremamente negativos. Você agora está tendo uma outra categoria no meio cristão, que são os coaches evangélicos, influencers evangélicos. Mas você agora, através da internet, das redes sociais, cada pessoa tem um conceito sobre tudo. Nós nos tornamos, de repente, especialistas em política, em economia, e nos tornamos especialistas em religião. Eu repito, faz essa experiência. Assista lá a live do nosso prefeito, você vai ver os especialistas em religião ali. Mas me dá coceira. Me dá coceira para não entrar lá e escrever alguma coisa, né? Que coisa. Mas dá sim, dá dor de barriga. Mas eu não faço. Simplesmente, às vezes eu escrevo que Deus abençoe a nossa cidade. Porque é impressionante. As pessoas são especialistas em igreja hoje. Ah, a igreja para mim é isso. Ah, a igreja para mim é aquilo. Ah, a igreja para mim é tal coisa. Pois, amados, esse conceito de igreja verdadeiro, ele é um dos conceitos que a gente não pode ter a nossa própria opinião. Porque a Bíblia nos diz duas coisas. Nós precisamos entender que para ser igreja, nós temos um alicerce. E se o alicerce não for o mesmo, ou eu estou errado ou você está errado. Não é possível nós nos abraçarmos e dizermos: olha, eu sou cristão, você também é cristão, mas o meu alicerce é isso e o seu alicerce é outra coisa. E nós sabemos que o nosso alicerce é quem? Cristo, alicerçados. A Bíblia diz que nós fomos alicerçados na palavra dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra fundamental quem? A pessoa do Senhor Jesus. Então, quando alguém te diz: eu também sou crente, hoje isso não significa nada. Há 30 anos atrás, quando eu me converti, 30 e tantos anos atrás, mais, na verdade há 33 anos atrás, hoje, eu me casei, então já era convertido antes disso. Depois vocês podem me dar o presente, a gente espera, faz uma fila lá na saída, tá bom? Mas há 30 anos atrás, quando você falava: eu sou cristão, puxa, a gente tinha uma identidade, beleza, me dá um abraço aqui, irmão, que beleza, que legal. Hoje alguém diz: eu sou cristão, eu sou crente, você já não sabe de onde. Você precisa verificar, você precisa fazer um inquérito, né? Me responda tais perguntas, aí eu vou saber se você é crente mesmo. Então guardem isso. A Bíblia nos diz que há um só Senhor, um só Deus e Pai. O nosso alicerce é um só, que é o Senhor Jesus. Por exemplo, tem uma igreja que parece ser muito cristã, que diz que o alicerce é Cristo mais o sábado. A outra diz que o alicerce é Cristo, mas você também tem que fazer outras coisas. É impressionante. Além disto, para sermos igreja, nós temos que não apenas entender qual é o nosso alicerce, mas também nós temos que entender quais são as nossas crenças. Quando a Bíblia diz que nós somos alicerçados sobre os apóstolos e profetas, irmãos, guardem bem isso. A Bíblia está dizendo que para ser crente eu preciso crer em determinadas coisas. Repito, a pessoa não pode acreditar no que ela quiser e se denominar cristã. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente se apresentando como cristão, como crente, como evangélico, mas não crê o suficiente naquilo que é básico. Eu não estou falando de questões secundárias. Por alguns anos, a igreja ou determinadas igrejas foram tão rígidas que mediam as pessoas pela sua aparência. Então o verdadeiro crente, ele usa terno,
Ele usa calça comprida, a mulher usa saia, e tudo aquele padrão que você já sabe. Graças a Deus, nos últimos anos, até aquelas igrejas que tinham esse padrão estético, já não tem mais. Mas por muito tempo, ser crente era isso, era você se vestir de determinada maneira e carregar a Bíblia debaixo do braço. Mas, na verdade, ser cristão implica em crer em algumas coisas básicas. Naquilo que é secundário, nós podemos divergir, né? Tem uma frase famosa de Agostinho que fala exatamente isso, né? Nos essenciais, nós precisamos ter unidade. Naquilo que é secundário, nós podemos ter diversidade. Mas em tudo precisamos ter o amor. Então, como eu consigo separar aquilo que é essencial daquilo que é secundário? É um exercício que nós precisamos fazer. Mas existem crenças essenciais que nós não podemos divergir se nós quisermos ser da mesma família. Quem é Jesus? Quem é Deus? Eu não tenho tempo aqui para falar sobre todas essas crenças, mas são as crenças básicas sobre a Trindade, sobre o ser humano. Eu vou mais longe ainda, sobre céu e inferno. Você sabia que tem crente que bate no peito dizendo que é crente e diz que o inferno não existe? Eu não entendo onde entra essa lógica. Tem pessoas que se dizem crentes e dizem hoje, tem pregadores famosos hoje dizendo que o Velho Testamento não serve para nada. Misericórdia. Mas como esses pregadores famosos estão lá, calcinha justa, rasgadinha aqui no joelho, camisa preta, e aquele todo padrão que a gente sabe, o cara é descolado, o cara é legal. Tem alguns aqui que estão assim, né? Mas não é você que eu estou falando, não. Estou falando de alguns pregadores que são muito legais, o cara é descolado, nossa, que legal. Aí o cara chega lá na mensagem dele e diz, olha gente, presta atenção, Velho Testamento, esquece, não serve para nada. Aí todo mundo diz, oh, aleluia. E esse povo está se chamando de crente. Então, o que é ser igreja? É isso que nós vamos estar tratando mais profundamente. Amados, existe um fundamento espiritual. Existem crenças que nós precisamos abrigar, entender, para dizer e bater no peito, né? Não com orgulho pessoal, mas eu sou cristão. Ah, você é cristão? Sou. Mas eu sou porque o meu fundamento é Cristo. Eu sou porque eu creio na Bíblia inteira. Eu sou porque Jesus me libertou, me perdoou. Eu sou porque eu creio nisso, nisso e naquilo. Por que a gente precisa estar falando sobre esse assunto? Porque hoje virou confusão. E o problema é que há certas coisas, preste bem atenção nisso, estou terminando. Há certas coisas que a gente não pode deixar de crer, senão nós começaremos a ter prejuízos espirituais. Tem gente que está tão confusa com esses pregadores de internet, estão acreditando neles, que estão colocando em risco o seu destino eterno. Há duas consequências diretas dessa confusão do que é ser igreja. Quando nós não entendemos exatamente o que é ser de Cristo e ser igreja, isso pode afetar o nosso destino eterno. Em outras palavras, preste bem atenção, a Bíblia nos adverte. Virão tempos em que alguns apostatarão da fé. Sabe o que significa apostatar da fé? Cair fora. Ah, mas pastor, esses nunca foram salvos. Não, a Bíblia diz que foram salvos sim. Experimentaram do Espírito Santo, do mundo vindouro e caíram fora, apostataram. Sabe por que apostataram? Diz o apóstolo Paulo lá para Timóteo. Você sabe, porque deram ouvidos a ensinos de demônios. Tem muito demônio ensinando aí na internet, gente. Tem muito demônio pregando na internet, vestido de pastor. E aí a gente vai absorvendo, a gente se preocupa com essa nova geração.
Porque a nova geração, se ela não tem um respaldo bíblico, um conhecimento bíblico suficiente, eles embarcam nisto. Então o destino eterno de uma pessoa pode ser afetado. E além do destino eterno, a vida aqui. Quando eu não creio exatamente como a Bíblia diz que eu devo crer, eu vou ter dificuldades na minha caminhada com Deus. Não é à toa que a igreja cristã evangélica tem se transformado numa fonte muito fértil de pessoas totalmente confusas e perturbadas. Sabe qual é a porcentagem de criminosos que estão nas cadeias, mas que são de famílias evangélicas? Eu creio que essa porcentagem não mudou. Você vai ficar escandalizado. Se você fizer um levantamento nas cadeias, qual é a sua religião, a religião da sua família, sabe quantos por cento dos prisioneiros no Brasil são de origem evangélica? 70%. A mãe é crente, a avó é crente, o pai é crente e ele está na cadeia. Alguma coisa errada aconteceu aí. Então o que está acontecendo? Nós vamos absorvendo uma série de coisas. Hoje ninguém mais sabe o que é ser crente, ninguém mais sabe o que é ser igreja. Aí veio a pandemia, nos distanciou uns dos outros, as pessoas começaram a ficar malucas. Sabe por quê? Porque a proximidade, o culto, semana após semana, aquilo ainda mantinha as pessoas um pouco presas à palavra. Você sabe disso. Quando você vinha num culto de domingo, você saía animado, motivado. Não, essa semana eu vou ser diferente. Essa semana eu vou ganhar alguém para Cristo. Não, essa semana eu vou viver a palavra de Deus. Aí veio o distanciamento. E as pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus da onde? Da televisão. Fica 10 minutinhos, levanta, vai comer lá na cozinha, não é? Alguém telefona, não sei o quê. Distanciamento. As pessoas começaram a ficar meio que fragilizadas. Aí eu vou para a internet, beleza, eu começo a ver o culto da minha igreja, assistir o culto mas tem aquele culto do cara lá, olha que legal, e olha o que ele está falando. Baboseira, heresia. Então, amados, essa é a nossa preocupação. Não queremos que você tenha prejuízo espiritual. E é importante que você entenda que ser igreja implica em fundamentos e crenças. Vamos ficar em pé e vamos orar. Queremos orar por aqueles também que estão nos assistindo. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor nos chamou para fora deste mundo e para dentro da família do Senhor. E para que alguém pudesse entrar na família do Senhor, ó Deus, é necessário um novo nascimento. Algo fantástico, que só o Teu Espírito Santo pode produzir. Mas para chegarmos, ó Deus, ao novo nascimento, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo iria nos guiar em toda a verdade. Senhor, o que está acontecendo hoje? Cada pessoa tem a sua verdade. Senhor, as pessoas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo, porque há muita diversidade, Senhor, não há fundamento, não há padrão, não há unidade. Então, a Deus, nós oramos, porque sabemos que por trás dessa pandemia está realmente os planos de Satanás, os seus esquemas, mas, ó Deus, nós sabemos que maior é aquele que está em nós, que é o Teu Espírito, do que aquele que está no mundo. E aquilo que vem para derrubar a igreja do Senhor, sabemos que o Senhor também é capaz de frustrar os planos do inimigo. Às vezes, ó Deus, recebemos o baque inicial, mas o Senhor nos ajuda a nos levantarmos, a nos recuperar. Eu oro por cada um que está nos ouvindo agora, para que, ó Deus, não caia nesta armadilha de deixar de crer na Tua palavra, de edificar sobre outro fundamento que não seja Cristo. Então, ó Deus, eu oro pela igreja do Senhor no Brasil e no mundo,
porque ao final desta pandemia, provavelmente haverá uma vacina, mas, ó Deus, não saberemos como estará a situação espiritual daqueles que te conheciam. Então, ó Deus, sabemos que no mundo nós vamos sofrer estas aflições, mas nós oramos pela igreja do Senhor. E nesse tempo agora, em meio à pandemia, quando a situação ainda não terminou, Senhor, nós nos levantamos com a Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo venha se manifestar na vida da Tua igreja para preservar aqueles que são seus. Então a minha oração é esta, que o Senhor preserve os que são seus, para que não haja prejuízo espiritual na nossa vida. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Eu agradeço os irmãos que têm nos acompanhado aí. Cada semana a gente toma uma providência. Domingo passado nós tivemos um culto excelente na chácara. Foi maravilhoso. É muito bom para fortalecer. Eu fico feliz porque além daqueles que a gente vê normalmente, nesses cultos do drive-in, pessoas novas ou pessoas que não têm vindo, eles aparecem, né? Então nós tivemos ali uma presença muito boa de pessoas. Mas nessa semana, os nossos pequenos grupos funcionando, por favor, lembre-se disso, não desanimem, funcionando normalmente, tá? Vamos recuperar o nosso gás, o nosso fôlego, para a gente poder manter a igreja de Deus funcionando. Próximo final de semana, mesma coisa, sábado à noite, domingo, 3 reuniões. Hoje, inclusive no sábado, sempre sai às 6 horas, né? O IBL Kids. E às 20 horas, agora, está saindo a aula da escola dominical, tá? Então, as nossas programações são as mesmas. IBL Kids, escola dominical, às 20 horas no sábado e todas as nossas reuniões, ok? Quero dar um aviso novo. Nós gostaríamos de começar, para aqueles que desejarem, um curso de preparação para noivos. Se você está namorando, se você está noivo ou está pretendendo se tornar noivo, nós, como igreja, estamos oferecendo um curso de preparação que vai ser ministrado pelo Tiago. Então, se você tiver interesse, tá? Nos procure e o Tiago vai estar ministrando. Eu vou estar em conversa com ele, passando todo o material direitinho. O ideal, eu tenho percebido, depois de fazer muitos casamentos, é que essa preparação comece quando estão namorando, né? Mas se você já está noivo, beleza, ainda há um tempo de preparação, tá? Mas o quanto antes é legal, vale a pena você aprender algumas coisas, pensar sobre algumas coisas. E finalmente, vamos orar por Jaboticabal, para que no final dessa semana que vem, o nosso prefeito consiga nos dar boas notícias, notícias melhores. A cidade de Uberlândia, onde mora um dos meus filhos, estava fechada por 14 dias. A partir de amanhã o comércio reabre lá, inclusive as igrejas. As igrejas poderão se reunir com 50% da capacidade em Uberlândia. E lá tem muita igreja, tem muito crente, né? Vamos orar para que o mesmo possa acontecer aqui em Jaboticabal em breve, tá bom? Muito bem, fique em pé, que o Senhor te abençoe, tenha uma semana de graça, de vitória, amém, meu amado? Que o Senhor te abençoe.